Então, a todos. Eu vi que tem os irmãos de São Lourenço do Oeste aqui. Tem outra localidade também? Não, só daqui? Muito bem. Meus irmãos, é uma alegria retornar aqui sempre, né? Agora, com a luz, eu enxergo melhor. No meio, na penumbra, na meia-luz, a gente não vê direito as fisionomias. Então, me perdoem que alguns companheiros são conhecidos, mas que eu, quando entrei, fiquei sem eu saber, né? Via só os perfis. Mas aqui estamos nessa festa, nesse encontro abençoado para estudarmos a nossa doutrina amada, para aprendermos. Deixa eu só ajeitar aqui essa. Aí, está melhor. E eu venho aqui há muito tempo, né? Alguns anos. Se não faz 30 anos, faz mais, né? É por aí que eu venho nessa terra abençoada. Quando o Espiritismo estava começando aqui, quando a professora Maria Celuí, que liderou na escola a oportunidade de eu falar no colégio. A primeira palestra espírita foi, se não me engano, no salão do colégio, não foi? Mas eu me lembro. Com o Juarez. Mas do Juarez a senhora lembra. Irmão Juarez, que está no mundo espiritual. Então, voltar aqui é uma alegria imensa, né? E receber o carinho dos companheiros queridos, rever amigos, fazer novos amigos, e a espiritualidade, né? O nosso André Luiz, que eu tenho um filho com esse nome, primeiro filho, eu botei o nome de André Luiz. E ele me deu um trabalho danado. Mas agora ele está com a vidinha mais ou menos na reta. E o André Luiz, por certo, ajudou muito ele a se equilibrar, digamos assim, né? É isso. Então vamos lá, o tema da noite. Os internautas estão nos vendo? Então a nossa saudação fraterna aos internautas que estão nos acompanhando de casa, pela internet. O tema é flagelos destruidores. O que é isso, né? Flagelos destruidores. Então, o livro fundamental, o livro dos Espíritos, esse é o livro básico. Com esse livro, vocês sabem, vocês são uma das sociedades que eu conheço, que mais estuda aqui em Santa Catarina. Porque a professora Celuí, ela não deixou de ser professora nunca, né? E o nosso maridão ali, ela também ensinou para ele, né? Italiano, católico, ferrenho, e aí ele aprendeu com ela, está aprendendo, e agora ele é professor de Espiritismo também. Então, a gente estuda esse livro como base, o Livro dos Espíritos. Vou fazer uma pergunta. Tem alguém hoje aqui que não é espírita? Ou que não se considera espírita? Não. Então tá bem. Era só para saber, porque a gente tem que saber para quem está falando, né? Então, esse é o livro fundamental. Com esse livro surgiu o Espiritismo no mundo. Foi aqui, através desse, o primeiro livro espírita publicado no mundo. Em Paris, no dia 18 de abril de 1857. E aqui nós vamos ver, na lei de destruição, das 10 leis que o livro contém, leis fundamentais, então, da lei de destruição, que nós vamos verificar
que é uma lei natural, uma lei divina. Destruir é lei natural, é lei divina? É. Em determinado momento, Nosso Senhor disse para os discípulos: todas essas pedras ou essas grandes obras serão destruídas, não resistirão. E lá no Oriente, onde Jesus viveu, o que tem de ruínas até hoje, e algumas não tem mais nem pó, nem o pó existe mais. As pedras resistiram, mas foi tudo derribado, derrubado. E assim vem sendo as civilizações na Terra. Tem que haver destruição para haver reconstrução. Quando alguma coisa envelhece, né, vai ficando sem utilidade adequada para os tempos novos, tem que acabar com aquilo ali e recomeçar, construir de outra forma. Essa é a evolução, é a lei de evolução. O Espiritismo observa várias leis. Então, a lei, vamos estudar hoje a lei de destruição, mas a lei de evolução. Junto. Por que precisa haver destruição? Então, aqui, Allan Kardec perguntou para a espiritualidade, na questão 728. A destruição é uma lei da natureza? E os espíritos benfeitores responderam: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Continua. O instinto é uma subpergunta. O instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? Perguntou o codificador. Os espíritos superiores responderam: as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir a seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído. Esse envoltório que é o acessório e não a parte principal. O princípio inteligente é que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Então, a lei de destruição, os espíritos argumentaram, é necessária até para o equilíbrio de todas as espécies, não é? Como nós, humanos, nos alimentamos de carne, ainda, os vegetarianos aqui presentes e veganos, não é? Entendem o que eu estou dizendo. Esse ainda, não é? Porque eu ainda sou primitivo, ainda me alimento de carne. Mas eu fui hospedado na casa de uma irmã que ela é vegana. Então, nem leite ela toma. Tem que ser leite de coco, leite, não sei. Se tiver coisa de animal, ela não come. Está muito mais evoluída que eu, sem dúvida nenhuma. Né? Ainda como churrasco, ainda como carne. Então, bom, mas tem que destruir, porque é o equilíbrio, não é? Se o gado se reproduzisse indefinidamente no campo, vai chegar um tempo que não tinha mais campo para o gado, não é isso? Então tem que. Só que o homem é danado, o homem, comercializa tudo, né? Hoje o gado está
confinado. Tiraram o espaço do gado, dão bastante boia para ele engordar rápido e matam mais cedo. No nosso tempo de antigamente, um boi era morto aos 4, 5 anos de idade, não é isso? Era boi adulto pesado. Agora não matam com 2 anos um animal que está confinado. Tem veterinário aqui? Algum? Não. Como eu tenho um filho veterinário e ele já me levou num tal de confinamento, eu já sei o que é isso, que eu também não sabia muito, né? E 2.000 bois só naquele confinamento. Naquela parte da fazenda que ele me levou. E no campo 5.700 cabeças soltas. Você vê que é uma fazendinha, né? Uma fazendinha. Lá no Rio Grande do Sul, isso. Conheci outro dia. E o homem é danado, porque aí o homem quer ganhar dinheiro. Então o boi que era morto aos 5, 6 anos passou a ser morto aos 2. Mas o que eu quero dizer? Nós precisamos nos alimentar de proteína animal. Tem que matar o bicho. Mas o bicho se reproduz. E o homem acha jeito de reproduzir com facilidade, não é? E assim tem sido, a humanidade tem se sustentado com a alimentação, exterminando as espécies. Entre as espécies, os bichos se predam entre eles. Lei de destruição. Se tu matares alguns animais, tu estás prejudicando a cadeia dos seres que ali vivem. Porque cada bichinho é predador do outro bichinho. Né? Então, lei de destruição. Tem que haver destruição. Mas para renovar, para remodelar, para melhorar. É isso que nós vamos aprender com o assunto de hoje. E aqui, para ler mais alguma coisinha, para a gente ficar mais bem estruturado, nós pulamos da questão 728 para a questão 737. E o item em negrito é flagelos destruidores. Kardec, então, continuou perguntando, e na 737 ele pergunta: com que objetivo Deus extingue, ou melhor, atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores, de calamidades que matam vários, flagelos destruidores, destruição em massa. Vamos mudar o termo, flagelos destruidores, destruição em massa, destruição em grande quantidade. Com que objetivo? Perguntou Kardec. Deus faz isso. E os espíritos superiores responderam: para fazê-lo avançar mais depressa. O espírito dá simplesmente essa resposta: para fazer a humanidade avançar mais depressa. Mas ele continua: não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim, ou a finalidade, para lhe apreciar os resultados. Vós não os julgais senão sob o ponto de vista pessoal, os flagelos destruidores, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas estes transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos, o que exigiria séculos, se não acontecesse. Aí eu vou ler só mais um. A 738. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão dos flagelos destruidores? Kardec não era um filósofo? Era um cientista?
era um astrônomo, e ele não se contentava com uma resposta, os espíritos respondiam, ele queria saber mais, né? Então, será que Deus não podia fazer de outra forma, que houvesse a evolução nossa, da humanidade? E os espíritos responderam, sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O que é o bem? O que é o mal? Deus nos deu condição de nós entendermos isso e aprendermos isso. E continuou a resposta. É que o homem não o aproveita. É preciso aqui castigá-lo, diz, em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Não gosto desse termo castigá-lo. Acho que está mal traduzido, eu não uso nunca. Deus não castiga ninguém. Deus dá a cada um de acordo com o seu merecimento, como está desde o Velho Testamento até o Novo. Né? Paulo e outros tantos repetem: justiça é dar a cada um o que cada um merece, a cada um segundo o seu merecimento. Então não é castigo, é oportuno, é o que aquele local, aquela sociedade, aquele país, aquela região precisava. Por isso aconteceu ali um flagelo destruidor ou um evento de mortes coletivas. Chega de Livro dos Espíritos e vamos lembrar então qual foi o grande flagelo que nós todos podemos lembrar. Quando eu digo nós todos, porque aqui tem muita gente jovem, que acho que vocês, alguns eram crianças, por certo, ou adolescentes. Aquele tsunami da Indonésia, no ano 2004, dia 26 de dezembro de 2004. Dia seguinte ao Natal. Comemorava-se o Natal, no dia seguinte houve o tsunami. Indonésia, aquela infinidade de ilhas lá no Sudeste Asiático, que constitui um país. Né? Aquelas ilhas todas são governadas hoje por sempre foram, em termos, né? Até quando formaram que aquele conjunto de ilhas se formaria um país. Mas são milhares de ilhas no oceano, né? E lá tem hoje o tal de seu Duterte, que é barra pesada, o tal de governador da Indonésia. Lá, traficante morre, né? Lá tem pena de morte. Bandido ele manda matar. E por aí vai. Bom, então o que a Indonésia foi atingida por um tsunami de ondas de mais de 20 metros de altura. A imprensa do mundo noticiou. Foi uma agonia para o mundo, claro. Todo mundo se comoveu. Quantas mortes? A imprensa publicou cerca de 300 mil mortes em 5 horas. Flagelo destruidor, não é? E aí a humanidade inteira quer saber, mas por que aconteceu isso? Onde é que estava Deus que deixou acontecer isso? Porque a pergunta, essa é também nossa, né? Do nosso estágio evolutivo. Onde é que estava Deus? Aí um trabalhador da doutrina, pensador, escritor, famoso, Hermínio Miranda, diz: Deus estava no lugar de sempre, não é? Deus está no lugar de sempre, mas onde é que é o lugar de sempre de Deus? Deus é a suprema inteligência do universo, é o supremo amor, é a suprema bondade, tudo que é de Deus é supremo. E onde é que ele está? Em lugar nenhum e em toda parte. Vou repetir. Ele está em lugar nenhum
e em toda parte. Para entender isso, vamos lá para o que o Jesus disse. Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Não é? Deus não é um ser parecido com a gente. Embora a Bíblia diga que nós, os homens, seres humanos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, nós somos filhotinhos de Deus, não é isso? Então somos deusinhos com D pequeno. Dzinho pequeno, deusinhos. Todos. Filho de Deus é deusinho, né? Filho de gato é gatinho, filho de cachorro é cachorrinho, né? Filho de boi é boizinho, não é isso? Então, se nós somos filhos de Deus, somos deusinhos. Pequenininho, pequenos deuses. E é isso que o Espiritismo nos ensina. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado, ninguém sofre sem motivo. Ah, mas Deus está vendo? Deus está vendo. E deixa sofrer? Deixa. Por quê? Porque nós precisamos do sofrimento para nos melhorar. O sofrimento também acelera a nossa evolução. No estágio da Terra, que é um planeta de expiação e prova. Não é isso, irmã Celoí? Se eu falar bobagem, a senhora me corrige. A senhora é professora, eu não sou nada. Né? Então, é por aí a coisa, gente. Não é? 5 horas, 300 mil mortes. Do nada. Aí depois nós fomos lendo o que a imprensa publicava e fomos lendo as explicações dos espíritos para o fato. Do que o Espiritismo, como é que o Espiritismo explica isso? Como um acontecimento normal, necessário àquela região da Terra. E aí vieram, melhor dizendo, novas informações através da mediunidade do nosso Divaldo Franco, no livro, se não me engano, Transição Planetária, em que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ou Joana de Ângeles, também não lembro agora, explica, em parte, tem mensagem sobre a explicação desse flagelo destruidor acontecido no Sudeste Asiático. É terrível, em parte, o que a gente lê ali, mas é supremamente esclarecedor para nós também o que aconteceu ali de amparo, de proteção, de bênçãos divinas para os espíritos desencarnantes. Qual é a população daqui de 9.600. Campo Herê? 9 mil? Tá, então vocês imaginam assim, 300 mil dividido por 9, né? Quanto dá? Ou 9 mil vezes quanto que dá 300 mil? Não é? Vamos dizer que aqui tivesse 10 mil. Vamos botar mais 1000 aqui. 30 campoerês morreram em 5 horas. Nenhuma bomba atômica faz um estrago desse. Nenhuma bomba atômica faz um estrago desse, dependendo de onde ela cair. Né? Então imaginemos, por quê? O que era aquela região? Por que aconteceu isso? Provavelmente, os espíritos dizem, porque aquela região estava muito necessitada de alterar rumos morais daquela parte da Terra. Rumos morais, sim. O que acontecia lá e continua a acontecer, por incrível que pareça. Turismo da Europa inteira, inclusive turismo sexual. Não entro em detalhe, mas pensem em o que é turismo sexual. E o pior, com crianças. Aquelas mãezinhas miseráveis daquelas ilhas
entregando as criancinhas para os turistas endinheirados se locupletarem como quisessem e ganhavam os dólares dos turistas de todo mundo, especialmente europeus. Tem turismo sexual no mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Lamentavelmente, encontramos a região da Ilha de Marajó, que foi denunciado publicamente, crianças sendo vendidas aos turistas sexuais europeus, abusadas, entregues pelas próprias mãezinhas, pelos pais pobres. Então era o que acontecia e continua acontecendo lá. Diminuiu, é claro, mas continua acontecendo. Palmeiras maravilhosas, praias maravilhosas, ondas espetaculares, mar morno, né? Mais uma região, lamentavelmente, droga correndo desbragadamente, tudo que é droga. E hoje a droga não é só mais maconha, nem cocaína, não é? Nem êxtase. O que tem de boleto hoje com droga. E droga. Por exemplo, outro dia eu vi no jornal a análise de uma dessas drogas que circulam em pastilhinhas, em papelotezinho que dão para as crianças já. Não tinha cocaína, não tinha maconha, não tinha êxtase. Tinha uma mistura, inclusive, de óleo diesel e outras porcarias que misturadas, né? Tem um tal de skunk, que é uma das droguinhas boleto, e por aí vai. Isso distribui em escolas, distribui para as crianças, distribui nas balas. Bala, dão balinha para a criança, tem droga para viciar a criança. Nas escolas, os pais não sabem disso. Ou sabem, mas não tem como controlar. Quem é que deu a bala? Se o menino chupou a bala ou não chupou a bala. Não é isso? Então, gente de Deus, entender por que aconteceu. Porque precisava esse grande abalo naquela região para sacudir o mundo inteiro. Fisicamente, 300 corpos. Tem enfermeiro aqui? Algum enfermeiro? Aqui, uma. Só? Só tu? Duas. Então, eu pergunto para vocês, se morresse de repente aqui, ou se atingisse qualquer coisa aqui, e vocês fossem chamados ao hospital, tinha 100 para atender, chegando de ambulância. E só 4 enfermeiras. Já vou multiplicar vocês 2 por 2. 4 enfermeiras. Não é? Vocês imaginam a mobilização do mundo espiritual? Nós somos espíritas. Imaginemos o doutor Bezerra, a Joana, Jesus. Como é que nós vamos receber em 5 horas 300 mil desencarnados? Do lado de lá da vida, sem saber que estavam morrendo. Porque muitos, que fé eles tinham? Tinham fé, oravam, rezavam? Não, são pessoas do mundo. Os turistas e o pessoal das ilhas. Muito menos. Talvez mal alfabetizados, muito pobres. Que religião eles tinham? Então, estavam preparados para desencarnar assim do nada, debaixo de uma palmeira, tomando uma água de coco, e de repente vem a ilha, a água e leva tudo. E o sujeito, num segundo, está no plano espiritual.
A respeito disso, outro dia desencarnou uma irmãzinha lá na minha cidade dormindo, né? O marido deitou com ela, tranquilo, e ali pelas 2 horas ele levantou para ir no banheiro, falou com ela, deu um cutucãozinho, ela não respondeu, mas ele estava apressado para ir no banheiro, você foi. Aí voltou, deu outro cutucão nela, ela estava morta. Aí alguém, depois do fato, né, depois que passa, alguém, que morte bonita, né, seu Telto? Eu digo, eu não sei se é bonita. Como é que tu sabe? Mas ela morreu dormindo. Eu digo, mas eu não sei se é bonita ou se é muito ruim, minha filha. Ora, ela deita com o marido e acorda já morta. Acorda morta, entendeu? Que isso? A dona Celuíde deita ali com... Para por aí, né? Que loucura! Nós estamos preparados para isso? Que morte bonita, né, seu Telto? Eu digo, não, eu falo, para, minha. Mas o senhor não acha que é muito... Não acho nada. Eu não sei se a mulher estava preparada para morrer. Ela vai levar um susto quando acordar, fora do corpo. Imagina 300 mil, não é? E o livro do Divaldo narra, então, cenas que são de comover até um muro de pedra. Uma das cenas era uma filha que cuidava da mãezinha num casebre miserável, a mãe doente, e vem as ondas e leva o casebre, a mãezinha, ela, e ela procurando a mãe, morta e gritando, mamãe, onde é que tu tá? Mamãe, onde é que tu foi? Toca, né? Pois essas mortes coletivas são para o progresso da humanidade. Esses flagelos destruidores. Outra cena dessa aí, relatada de um traficante. Riquíssimo, né? Levava droga para a Indonésia, furando, porque lá o ditador manda matar os traficantes. Mas ele fazia turismo sexual, era muito rico, ia de avião e não sei o que, e levava droga. E ele também foi pego pelas ondas, né? Ele também desencarnou. E aí relata também um pouco da situação do traficante. Meus irmãos queridos, sem entender lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, sem entender reencarnação, nós não entendemos certas coisas que o mundo apresenta para nós. Nós não entendemos. Não tem jeito. Quem aceitar a vida única, ou quem aceitava a vida única, e a maioria, infelizmente, ainda aceita a vida única, e está esperando a segunda vinda de Jesus, como é que fica a coisa? Não, porque Jesus vai voltar agora, segundo as igrejas tradicionais. As pentecostais, particularmente, e as ditas evangélicas, né, protestantes. Eu viajei de Santa Maria para cá com um motorista que lá pelas tantas me provocou. Não, foi bom porque eu não consegui dormir um segundo, né? E ele é batista, da igreja batista. E aí eu digo, não, meu filho, que agora, quando o senhor não acredita na segunda vinda de Jesus? Eu digo, não. Mas como? E a Bíblia diz que... Não, meu filho, isso aí é figurado. Bom, vocês imaginam Santa Maria, São Miguel do Oeste. Eu aprendi bastante com o motorista da igreja batista convertido, porque eu sou um pecador, eu era um pecador,
Agora eu aceitei Jesus. E agora eu casei de novo. E agora eu prometi fidelidade. E agora eu vejo como eu era sem vergonha. E tal, e tal, e tal. Mas aí entra na parte... Aí eu digo, não, meu filho, eu sou espírita. Não. E o sangue de... O senhor não acredita que o sangue de Jesus nos salvou? Eu digo, não. Mas que barbaridade! Salvou a quem? A ti? A mim não salvou, cara. Eu que estou me salvando. O senhor está se salvando? Ou não. Porque tem, né? Eu estou me salvando ou não. Ou estou me comprometendo mais ainda. Não é? O sangue de Jesus. Agora estou salvo, eu aceitei Jesus. Ora, que grande favor ele fez para Jesus aceitá-lo. Com todo respeito, né? Jesus é que tem que nos aceitar, não é nós que temos que aceitar Jesus. Não é isso? Jesus é que tem que nos aceitar. Com os nossos defeitos, com o nosso pecado, com os nossos erros, com as nossas fraquezas. E Jesus nos aceita, o bom é que Jesus nos aceita. E por aí foi a coisa. Segunda vinda de Jesus. E aí, e Noé, e a arca. Aí quando ele me solta que Noé levou 1000 anos para construir a arca. E só Noé se salvou com a família dele. Eu só olhei para a cara dele. Meu filho, tu acredita nisso? Acredita, está na Bíblia. Digo, tu acredita que um homem possa viver 1000 anos, cara? 1000 anos construindo, então ele tinha mais de 1000 anos. Não, mas naquele tempo os homens duravam mais de 1000 anos. Tu acredita nisso, meu filho? Acredito. Aí, uma loucura. O Espiritismo nos ensina a pensar, logicar. Não podemos aceitar certas coisas. Aí chegou uma hora que eu disse para ele, mas meu filho, nem a Igreja Católica aceita mais isso aí. 3 papas, no mínimo, já declararam que Adão e Eva, que o dilúvio, que tudo isso aí é história da carochinha. Mas papa não sabe nada. Ah, então tá. Aí eu digo, bom, vou ter que fechar a boca e... Mas não deu para fechar a boca. De vez em quando eu tinha que... Né? Sei que eu cheguei aí em São Miguel do Oeste, ainda bem que o motorista ficou meu amigo. Aí, no fim de tudo, já chegando, e quem foi Allan Kardec? O senhor pode me dizer? Posso. Aí dei a biografia do Kardec ainda na viatura para ele. Né? Ele não vai dormir uma semana, no mínimo. Ou não. Então, flagelos destruidores, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de evolução. É preciso haver destruição para haver evolução mais rápida. O que diz aqui, o que dizem as questões 783, no capítulo 18 do Livro dos Espíritos, que existem 2 formas de nós progredirmos. Uma lenta, gradual e sucessiva, normal, que é um progresso praticamente que poucos se dão conta, e uma mais rápida, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes àqueles de uma torrente que rompe seus diques, que lhe fazem percorrer em pouco tempo, poucos anos, espaços que levaria séculos para atingir. Então é isso que o Espiritismo nos diz. Como nós, humanidade, progredimos muito lentamente, sem abalos, de vez em quando nós precisamos de uma sacudida.
Dá uma balada, dá uma rasteira aí no cara que ele vai aprender a cair e levantar. Né? Então, essa lenta, gradual e progressiva, normal, a gente quase nem nota. É o nosso dia a dia. Né? Nós estamos progredindo. Mas é a passo de tartaruga. Né? Alguns, até brincando ou não, de caranguejo. Dá 2 para frente e 1 para trás. Dá 1 para frente e 3 para trás. Não é isso? Esse é o nosso progresso natural, lento, gradual. Aí Deus quer que a gente progrida. Quanto tempo faz que Jesus veio? 2024 anos. Não é isso? 2025. Aí você discute se Jesus morreu com 33, se Jesus morreu com 37. E há argumentos para dizer que Jesus não morreu com 33, que morreu com 37, porque o calendário estava mal formulado, e que o padre errou no formular o ano 1. Então, Jesus, 33. Né? 2024 anos se passaram. E nós somos bons cristãos? Cada um pergunte para si mesmo. Eu já sou um bom cristão? Eu sou cristão, todo mundo diz que é. Aqui no mundo ocidental, todo mundo, que eu digo é a maioria. Não é? Não é todo mundo, não se pode generalizar nunca nada. Então, eu sou cristão, mas eu sou um bom cristão ou eu só tenho o rótulo de cristão? É para a gente pensar. Então, vêm os flagelos destruidores periodicamente para ajudar a gente a avançar. Anda mais, te dá conta. O que surge depois de uma calamidade? Não surge um movimento de fraternidade nos corações que tomam conhecimento daquilo ali? A gente está com a televisão ligada, última hora, agora há poucos dias. Terremoto no Paquistão. Não, no Afeganistão. Notícia da hora, assim, o cara diz, avalia-se em 1.600 mortos de saída. Mas até que começa a cavocar lá e derrubar aquelas casinhas, ou cavocar para ver o que está embaixo daquelas desmoronamentos. Foi outro dia, eu acho que não faz um mês. Flagelo destruidor no Afeganistão. 1.600 com a tremorinha, assim, do nada. Quanto tremeu? 1 minuto e meio. 2 minutos. Estudos há sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma fenda natural que vai da Flórida a São Francisco. Tem 1.600 quilômetros de comprimento essa fenda por 16 metros de fundura. E os analistas, os estudiosos da geografia, da geologia, dessas ciências da Terra e etc., avaliam que ali estão não sei quantas bombas atômicas. Porque se aquela fenda se fender de verdade, divide os Estados Unidos quase ao meio. Quantas mortes? E se der uma tremura lá embaixo, no solo, por que as nuvens foram a 20 metros de altura? Não é o mar que de repente sobe, são as placas tectônicas a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidade que se movimentam lá embaixo no mar, uma placa sobe, a outra desce, a água entra em tudo, agita aquilo, vai subindo, vira onda e dá o tsunami. Se essa placa, se essa fenda americana vier a se fender de verdade, quantas mortes?
dezenas de bombas atômicas cientificamente avaliado. E quem diz que não pode acontecer? Não é? A minha cidade, Boate Kiss. Estudantes foram para a boate, né? Fazer uma festa. A fala não é fácil, né? Porque eu falo, vocês me deixam falar e aí eu me perco no tempo. Mas foi bom a senhora me lembrar. 242 mortos, fora os feridos, fora os que ficaram lesados. Flagelo destruidor, morte coletiva. Tem motivo? Claro que tem motivo, mas só o Espiritismo explica isso. Então, encerrando, meus irmãos. As guerras, né? Como é? As guerras. Sim, vamos só lembrar aqui alguns dos flagelos destruidores. Terremotos, erupção de vulcões. Quantos vulcões têm erupção e matam dezenas, centenas? Enchentes. Nossa enchente do Rio Grande do Sul agora aí, a mais recente. Secas significativas que arrasam com a vida. Vendavais destruidores. Tornados, furacões nesses vendavais. Grandes incêndios na França, outro dia, na Espanha. Hectares queimados, né? E mortes, porque as chamas circundam a região, o pessoal vai sair e às vezes morre incendiado. Quedas de avião, naufrágios, guerras, atos terroristas, rompimento de barragens, etc. Aqui tem alguns dos flagelos destruidores. Voltando ao Boate Kiss, para terminar, foi na minha cidade, né? E foi duro para nós. Santa Maria ficou muito sofrida. O Brasil ficou sofrido, o mundo ficou sofrido, né? Lá pelas tantas, eu recebo de um amigo do Rio de Janeiro uma mensagem psicografada por um médium do Mato Grosso, que eu não sei quem é até hoje. Um médium desconhecido, de mais ou menos umas 8 páginas ou 9 páginas psicografadas. Começa com uma frase em alemão. E o cara é um médium de uma cidadezinha desconhecida, um médium desconhecido, pouco alfabetizado, lá no Mato Grosso. Me mandaram do Rio de Janeiro. A mensagem chegou no Rio, o pessoal, Teltes, examina isso aí que vale a pena. Várias expressões em alemão da psicografia e as explicações por que houve o incêndio da Boate Kiss. Eu já falei isso aqui ou não? Não? Em São Lourenço. Em São Lourenço. Pois é, mas então eu vou falar aqui, para encerrar. Pela mediunidade desse médium desconhecido, que eu não sei quem é, mas autêntica, eu achei autêntica, os companheiros do Rio acharam autêntica. Quem eram os jovens que morreram incendiados na Boate Kiss? A maioria de origem alemã. A maioria de origem alemã. Tudo indica ex-soldados nazistas, renascidos em famílias alemãs no Brasil. Olha aí a lógica da coisa. Traz o alemão de lá da Alemanha para reencarnar no Brasil, longe daqueles fatos, mas vai reencarnar. A lei de Deus é perfeita. Numa família de nativos? Não. Reencarna numa família de origem alemã, que vai falar alemão, que vai
vai lembrar para eles, inclusive a língua alemã, né? Estavam lá. E desencarnaram o que? Queimados? Não! 242 asfixiados. Todos os corpos inteirinhos não estavam queimados. Desencarnaram porque respiraram o quê? O gás tóxico. Como é que os alemães mataram os judeus? Com gás tóxico. E aí alguém pode dizer assim, mas todos eram alemães? Não, mas todos desencarnaram por certo, porque era a hora de desencarnar. Então, os que não eram de origem alemã, eram de origem italiana, ou de outras origens, ou brasileiros puros, que eram minoria. E eu estou lá, eu acompanhei, eu lia várias vezes a lista dos mortos, não é? Confirma tudo que está na mensagem. E o que é isso? Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, não é? Compromisso coletivo. Quem comete crime coletivo desencarna coletivamente. Aí nós vamos entender os flagelos destruidores. Outra explicação. Então, agradeço a Deus. Me lembrei de um fato e eu conto esse último fato. Ninguém morre antes da hora. Não se preocupem. Não nos preocupem. Tá? Na Suécia, um avião explodiu no ar. Todos morreram. Menos um. A imprensa mundial, tomei conhecimento pela imprensa mundial. O que aconteceu? Suécia, 20 metros de neve no chão. Mais rigoroso inverno. 20 graus abaixo de zero. 30 graus abaixo de zero. O avião explodiu no ar, todos morreram. Caiu um vivinho intacto na frente de uma casa e o casal estava olhando a neve cair. E viram aquela coisa que, puf, caiu uma coisa ali. Foram lá. Cataram, cavalcaram a neve, tinha um ser humano vivo intacto. Vocês estão entendendo que ninguém morre fora da hora? Aquele um não era para morrer na explosão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Jesus nos assista, que nos ampare, que vocês continuem estudando o Espiritismo, porque a gente estuda e não sabe nada, mas alguma coisa a gente aproveita também, né? Vamos aplicar para nós. Muito obrigado, me perdoem o tempo, que eu normalmente eu passo.